extremo, ou você vai ter que cuidar disso primeiro, porque eles vão associar tudo a problema mental, né? Então é uma forma de se blindar quando você deixa isso de lado, né? A partir desse momento, eles tentam fazer de todo tipo de estresse para que eu, né, como um adicto, sei lá, ou um ex-usuário, possa retornar através do estresse, através da tristeza, através do abandono. E principalmente, por eu ter me blindado, o que tem acontecido? Eles têm induzido, você vê que é mentalmente mesmo, o próprio V2K nas pessoas à minha volta. Sabe, eu não sei o que passa na cabeça delas, ou o que elas pensam, né? Pensam, que as imagens não necessariamente são das pessoas. Como elas desconhecem a tecnologia, eles só acreditam que o pensamento é deles mesmos, entendeu? E acabam criando, eu acho que eles escutam aquela vozinha, esse cara não presta, esse cara tá aí, sabe? A famosa... O teatro é o cérebro gangstalking, né? Só que ele pode ser usado também de uma forma que não precisa ser necessariamente contra... Por exemplo, o cérebro gangstalking na minha cabeça é contra mim. Ou seja, imagens minhas. Eu não sei se vocês têm isso. Eu ia até perguntar, porque eu tenho visto muitas vítimas falando assim sobre controle mental. Eu não sou controlado mentalmente. Eu sou torturado mentalmente. Eu tenho um conteúdo impróprio na minha cabeça semelhante ao da Camila, né? Sabe a Camila do grupo? Ela comenta que ela tem várias imagens sodômicas e coisas horríveis que não cabe à minha mente, o meu pensamento, a minha forma de ser, jamais será meu, entendeu? Geralmente com crianças, animais, pessoas que eu respeito, sempre as pessoas que eu respeito. Quando eu vou para a igreja, assim, a tortura é triplicada. Quando eu estou em público, em bastante gente, assim, por exemplo, no trabalho. Eu comecei a trabalhar, no dia que eu comecei a trabalhar, eles me acordaram 12h30 da manhã com pesadelos horríveis. E eu fiquei sendo torturado a madrugada toda. E quando deu 7 horas da hora de levantar, eu já estava umas 5 horas torturado. Exausto mentalmente. Sabe, isso afeta um pouco a minha produtividade, eu não sei se foi isso, né, mas assim, eu trabalhei super bem na minha visão, né, não sei na visão dos outros, e eles têm focado, ou seja, eu vou entregar currículo e ninguém me chama, eu sempre fui um cara muito fácil de arrumar trabalho, eu tenho bastante experiência em tudo que você imaginar, pelo menos a entrevista eu garantia, entendeu? Não talvez o trabalho. Hoje o meu telefone não tocou, eu entreguei mais de 50 currículos, ou seja, só de probabilidade pelo menos 10 me chamaria, entendeu? E é como eu saísse do lugar e entrasse alguém atrás falando que eu não presto. É como se uma pessoa estivesse atrás de mim garantindo, ele entrou ali, na hora que ele sair, você vai lá. Eu tinha essa sensação também quando ele Ô, Max, eu vou só falar uma coisa aqui para você. A engenharia social, ela transmite tanta credibilidade, tanta impunidade, que esse é o nosso desafio de apresentar para a justiça, porque é algo muito criminoso, entendeu? É levar da vida da gente, do coração da gente, através de situações de busca de memória, de acesso neural. A gente sabe muito bem como funciona. O meu caso se assemelha muito ao seu e da Camila também. Eu sempre falei isso, desde quando você entrou, tá? Eu fico morrendo de vergonha, às vezes, quando eu estou conversando com uma pessoa, ou fazendo uma venda, ou atendendo um cliente, alguma coisa assim, num estabelecimento, e vem as imagens, né? A voz, eu escuto, desculpa o calão da palavra, sua isso, ou seu isso, sabe? Eu não preciso falar aqui a palavra para, né, não vem ao caso, são todas de baixo calão, enquanto eu olho para a pessoa, né? E imagens assim criadas em tempo real, principalmente contra a figura feminina, sabe? E eu associo o crescimento do feminicídio, do estupro, a esse tipo de tecnologia. Eu não falo isso contra nós, né? Porque as pessoas escutando isso às vezes podem falar, essa galera é controlada mentalmente. Essa palavra controle mental, ela não entra na minha cabeça. Eu não sou controlado, eu sou torturado. Justamente nós que somos a resistência, nós não somos controlados por isso.
Nós somos a resistência contra isso. Por isso sofremos uma tortura que é perceptível, né? Muitas pessoas, elas não acreditam porque muitos dos pensamentos que elas recebem na cabeça, geradas por aí, elas acabam assimilando como elas mesmas. A própria transhumanização, que é a tentativa de colocar, por exemplo, eu sou sujeito homem, né? Aí eu tenho vários pesadelos com a figura do mesmo sexo, ou com pessoas, com parentes, ou isso, e eu acordo enojado, sabe? É uma tortura horrível, tipo assim, é uma coisa assim que às vezes eu fico me ponderando para falar no grupo, porque cada um tem mas chegou no nível que quanto mais eu melhoro, mais eles estão fazendo, parece que chacoteia nos momentos que eu vou orar, eu fico escutando risada, eu fico escutando todo tipo de chacota, sabe, porque eu oro toda noite antes de dormir. E eu faço uma oração assim, tipo, bem longa, assim, uma meia hora ali. Eu acho que é uma oração longa para quem tá meio que fora da igreja, porque eu peguei um pouco de trauma. Porque como esses bandidos, eles fingem ser polícia, eles fingem ser doutores, eles fingem ser pessoas, né, do nosso meio, anjos de luz, eles não vão fingir ser gente má. Então eles fingem ser policiais, eles de repente vêm de farda, até de viatura. Tipo assim, eu não sei como é que eles fazem, mas eu sei que é bastante convincente para que as pessoas se juntem a essa engenharia social. Então, assim, né? Vamos dar a palavra aqui para Adriana só um pouquinho, que ela está aguardando um pouquinho, pode ser? Pode. É só para finalizar assim, eu tô bastante triste, cara. Eu tô assim, meu pai, ele tá um senhor, minha mãe, ela tá uma senhora, eles precisam da minha ajuda financeira, sabe? Eu tenho 38 anos, eu tô dentro de casa, eu não sou um peso porque eu sou filho, mas a gente se sente um peso por exemplo, eu consegui um emprego lá de dois dias, cara. Então todo mundo me olhou como se eu tivesse aprontado, como se eu tivesse feito alguma coisa, alguma incompetência minha. E aí eu fico, você é um incompetente, não sei o que, você no trabalho, sabe? Eu fico escutando esse tipo de coisa. Então, assim, não é culpa minha, eu sei que Deus sabe, mas assim, eu me sinto bastante atingido dessa vez, tá doendo pra caramba, cara. Porque eu tô sendo mantido sem dinheiro mesmo, assim, de uma situação que eu não posso tirar uma carta que tá fazendo falta pra mim aqui agora em São Paulo, tá fazendo muita falta. Eu falei, eu vou tirar a carta, né? Aí acabou o emprego, acabou todas as oportunidades. Toda vez que eu faço um plano de estudar ou de avançar, eles vêm e me destroem. É isso, pode falar ali, Adriana. Então, eu vou falar o que aconteceu essa semana também com um dentista particular, hein? A dentista se recusou a me atender, né? Porque eu tenho bruxismo, eu tenho que fazer uma placa dental para não estragar meus dentes. E ela me passou para outra dentista, sendo que eu não pedi para ser passada. Então, eu acho que eles usaram a engenharia social, como o Disley Matos fala, para me atingir no ponto de dentista. Tudo bem que eu queria arranjar um dentista perto de casa, mas agora que o Disley Matos falou, eu fiquei pensando, eu acho que eles usaram essa engenharia social para me atingir com essa dentista também, que fez questão de não me atender. É isso que eu queria falar. Bom, eu queria dar uma ressalva aqui em algo que o Max falou, que foi sobre o controle mental, né? Assim, Max, o controle mental, ele existe. Por quê? Por conta das induções. Eu vou falar por mim agora. Eu fui muito induzida, sem saber o que eu estava fazendo, a fazer coisas erradas. Então existe um controle mental. Entendeu? Porque depois de meses eu fui entender, putz, eu fiz aquilo. Não acredito que eu fiz aquilo. Você entendeu? Então existe uma indução e existe um controle mental. Existe. Aí o que você tem que ver com você? Como você foi inserido no sistema, que tipo de exame extraíram de você, se foi inserido algum chip ou não, entendeu? Isso daí que você precisa ver para você saber se você é controlado ou não. Você já disse que não é, você é mais torturado. Então assim, eu sei que eu sou controlada. Tem muitas vítimas que também são. A gente vê no mundo inteiro pessoas fazendo coisas que a gente tem certeza que elas não queriam ter feito aquilo. Entendeu? É só mais pra te explicar isso, porque existe o controle da mente, sim.
Tá, eu concordo com o que você falou, e eu vou te dar um exemplo assim. Quando eu falo que eu não sou controlado, é porque eu venço 97 ou 90% das induções. Mas quando eles cercam a gente como uma galinha, sabe quando você vai cercar uma galinha? Aí a gente é levado a seguir um caminho, né? E é uma forma de controle. É uma forma de te levar para o caminho deles, mesmo indiretamente. Sim. Entendeu? É o que eu disse. Então, assim, te levar ao desemprego, te levar à escassez, a discussões, né, a brigas, ao histerismo, a explosão, também é uma forma de controle, né? Mesmo que indiretamente. Entendeu? Eu fiquei um bom tempo numa chácara chamada Bom Samaritano, lá em Santa Catarina. E lá é um lugar cristão, onde eu fiquei 6 meses me recuperando de tudo isso. Foi um momento muito ímpar na minha vida, abençoado. E eu, quando eu entrei lá, é rápido, tá? Quando eu entrei lá, eu falei, bom, vou ficar aqui debaixo das asas do meu Deus. Pensei assim, né? Eu sou levita e tal, achei aquilo incrível. Mas foi só pensar isso que no outro dia começou a se levantar pessoas, ou seja, os próprios auxiliares, que chegavam nos cabeça falando um monte de mentira de mim. E eu não tinha como me defender. E qualquer coisa que eu falasse, eles levavam como abstinência ou como loucura. Eu tive uma conversa nos 6 meses que eu fiquei lá com a psicóloga, sabe? Do local, e para ela eu desabafei tudo, falei sobre o sistema, postei em Mica Ultra, postei Felipe Saboia, Dr. Robert Duncan, eu passei tudo para ela, sabe? Mas ela quando foi perguntada em grupo, porque eu falei isso para as pessoas, quando perguntaram para ela não respondeu, ela tratou realmente como uma doença, não adianta, né? Pedir socorro para as paredes, então assim, eu acabei perdendo um pouco a fé, né? Mas assim, cabe a nós mostrar de forma inteligente, de forma consciente, porque eu considero a medicina, a polícia, a família, a igreja tão vítima quanto nós. Sim, eles são vítimas. Assim, eu ainda sou mais ousado a falar que eles são mais vítimas do que nós. Porque eu vejo a própria família sendo vítima, sabe? Debaixo do meu nariz, a minha família sendo vítima, e a minha mãe, né, é uma pessoa muito legal, muito top, né, mas toma umazinha, ela fica vulnerável, né, a gente sabe quando a gente está alterado, drogado, bêbado, ou então qualquer tipo de substância, a gente fica mais vulnerável às vozes, às coisas. O meu pai, ele tá um senhor, né, ele tá com síndrome do pânico, tá com taquicardia, você sabe que essas situações são todas induzidas via B2K, não necessariamente 100%, porque tem as questões originais do cérebro. A gente não pode falar que a esquizofrenia não existe, porque ela existe, né? Eu acredito, porque assim, existe uma teoria de que a esquizofrenia ela não existe, ela é toda induzida por B2K, só que a gente não vai vencer essa luta afirmando isso, né? Existe sim os problemas mentais. Até porque ela é um problema mental. A quetiapina que eu tomo em alta dose é para esquizofrênico. A doença nunca deixou de existir. Só que hoje o diagnóstico ele está errôneo, né? Ele está errôneo. Isso, e esse diagnóstico ele tem sido dado assim por enfermeiros até. Por exemplo, eu fui uma vez, na primeira vez que eu procurei o CAPS, a mulher perguntou 3 perguntas pra mim, daí que já foi me dando diagnóstico, foi me dando remédio, queria me internar, e nem era doutora, era só a enfermeira que estava atendendo. Eu tive que fugir do local. Tipo assim, eu tive que fugir, eu fugi para um buraco, eu fugi, cara. Sério, aí eu nunca recebi esse diagnóstico. Depois... Ô, Marcos, ainda bem que tá todo mundo fugindo pra cá. Não, que aqui a gente tá conseguindo se ajudar. Eu quer falar alguma coisa. Eu fiquei uns 2 anos sem olhar pra cara de médico. Depois eu vi que era exatamente o que eles queriam, que eu ocupasse a medicina e que eu me afastasse de quem poderia me ajudar, entendeu? E de quem eu poderia informar. Porque aí, no caso, eu estava sendo controlado, que nem a Carola disse. Entendeu? Que é uma forma de controlar a gente, fazendo nós ter algum tipo de desconfiança de quem pode nos ajudar. Que seria a família, a polícia, a medicina e a igreja, né? Pode falar. Desculpa. Vinícius. Deixa eu passar a mão aqui. Então, eu queria só aproveitar em relação ao que o Marcos falou da questão do desemprego, né?
Então são vários aspectos do gang stalking, o assédio organizado. E tem o teatro de rua, né? Como eu disse, estava falando agora de começar a reunião com a Elaine. Hoje mesmo eu estou saindo de casa, já tem uns fulaninhos aqui, vizinhança, já me stalkeando, escutando o barulho do carro antes, já estavam ali. E quando eu voltei, os caras estavam ali também. Você vagabundo, não tem o que fazer. Em que pese a maior parte da vizinhança que ser tranquilo, mas tem uns fulaninhos ali que são até religiosos, que estão sempre ali me stalkeando. Tem o teatro organizacional, que é na empresa, no trabalho. Então, por exemplo, teatro organizacional gang stalking, que é aquele teatro usando a telepatia sintética, os caras estão o tempo inteiro hackeando a tua mente. Isso no trabalho, eu já estou 14 anos seguidos, 14 anos e meio, para ser mais preciso. E o ponto que o Max falou, desemprego, já aconteceu comigo também. Aconteceu entre 2015 e 2016. Cidade, ser até mais preciso, cidade de Araruama, estado aqui do Rio de Janeiro. Cara, com um currículo, experiência ampla, eu trabalho desde adolescente no mesmo ramo. Experiência ampla, eu consegui emprego. Currículo para tudo. Cara de lista negra. Exatamente. Todo lugar que você imaginava, eu ia para colocar o currículo. Tinha algum lugar que eu chegava lá, a pessoa até parece que já sabia, né? Que já envenenava. Né? A pessoa já sabia, pegava meu currículo assim. Eu sentia que tinha gente até que queria me dar o emprego, mas não podia. Fechou o círculo todo ali, círculo todo, e eu não conseguia. Entendeu? Justamente para colocar a pessoa em situação de vulnerabilidade econômica, que é o que o Max falou. Entendeu? Então isso já aconteceu comigo também. E outro ponto, questão da minha opinião em relação à esquizofrenia. Existe desde tempos imemoriais, desde antes da invenção da descoberta da eletricidade. Agora, o que existe hoje? O diagnóstico errôneo, que a Elaine falou. E existe, a gente discute muito isso lá no Observatório Internacional. Existe a esquizofrenia natural. Por exemplo, natural, se é que pode dizer isso, é uma doença. Por exemplo, aqui em casa eu convivi quase 30 anos com uma pessoa esquizofrênica. Minha mãe cuidava do sobrinho dela, ok? Morava aqui no nosso quintal. O cara, de fato, já nasceu assim. E, inclusive, já nasceu com o braço aleijado, porque a mãe tentou abortar ele sobreviveu ao aborto, mas nasceu com sequelas físicas e mentais, ok? Agora, existe a esquizofrenia sintética, que é fruto das tecnologias invasivas, V2K e por aí vai. O grande problema é a psiquiatrização dessas pessoas, diagnóstico errado. A pessoa fica inutilizada, porque bem na verdade, não somos contra a ciência, mas acho que psiquiatria não cura ninguém. Não. Psiquiatria. Então, essa ciência que não cura ninguém, ela que precisa avançar. O diagnóstico precisa avançar, né? Então, esse é o ponto. Então, não adianta, muitas vezes, igual esse dia a gente viu uma reportagem difamando a nossa associação da Agência Brasil, né? Em que entrevistaram um cara que é um bambambam lá no exterior e disse que isso tudo aí, mundial, é um delírio coletivo. Como que você dá um diagnóstico a nível mundial sem examinar as pessoas? É uma afronta, né, Vinícius, ao nosso trabalho. A gente está fazendo trabalho de justiça aqui. Exatamente. Isso aqui era coisa de direitos humanos. A gente pegou o boi pelo chifre e está acolhendo da forma que a gente pode e sendo ajudado também. É um absurdo uma coisa dessa. A pessoa vai ficar com o fit ok. Calma que ele ainda vai acreditar que isso acredita. O X da questão, é isso aí, Carol. O X da questão é o seguinte. É de leve em leva, né? O X da questão, só para concluir, não somos contra a ciência. Um favor da ciência. Agora não adianta você vir e me dar um diagnóstico, ok? Ou dar remédio que não vai adiantar nada, vai deixar a pessoa inutilizada, psiquiatrizada. A gente quer a solução. Você pode ser cientista, médico, que for. Agora venha dar um diagnóstico e junto com o diagnóstico a solução. Porque se você não der a solução, você é incompetente. Porque é muito fácil dizer que fulano é esquizofrênico, é isso, aquilo, é delírio coletivo. Mas você dá a solução? Ou um diagnóstico que vai utilizar a pessoa não tem mais voz, a pessoa não tem direito de falar, de ser ouvida, também não tem a cura, entendeu? Sim. Então esse é o problema, a mesma coisa, eu sou contador. Você chega lá com seu CPF bloqueado lá no escritório. Eu vou dizer, o seu CPF está bloqueado porque você não mandou imposto de renda. Tá, você vai me dizer, e daí? Você é o contador, então entrega o imposto de renda e resolve o problema. A gente quer o seguinte, você pode dar o diagnóstico se você quiser, mas a gente quer a solução do problema. Se você não consegue dar a solução do problema,
aí é incompetência deles. Entendeu? Psiquiatrizar uma pessoa é matar a pessoa. É inutilizar. É selar a derrota. Exatamente, é inutilizar. Você não quer resolver o problema, você mata a pessoa, sepulta a pessoa. Na verdade, eu tenho assim um pensamento, é o seguinte, né? Depois que nós conseguimos o nosso resultado, que se Deus quiser e Ele quer, vai dar certo, né? A medicina ela vai ter que criar uma nova área, né? Sim. A área do CID, aonde o W090, onde seria o bombardeamento de radiação. Sim, exatamente. Ok, e essa nova área, ela vai ter diagnosticar o crime. Tipo assim, a área já vai. Eu não sei como é que eles vão ter que fazer isso, mas vai ter a palavra seria essa, diagnosticar o crime. Os dois juntos. Sim. E teria que ter uma delegacia especializada para target individual. Também será uma coisa ímpar. Tipo assim, você entende? Eu já não sei como é que eles vão fazer, porque todas as delegacias buscam tudo, né? Então, mas agora eles vão puxar pelo excesso de intertec na cabeça das autoridades, pedindo para ser ouvidas, né? Eu e Carola aí também com a permissão do Vinícius, que é o presidente, estamos muito focados em mandar esse material, que ficou muito bem elaborado, já os 95% de pronto, para a gente fazer um disparo em massa. Por isso que lá no grupo nós precisamos fomentar que cada um do seu estado nos informe a maioria de e-mails possíveis e impossíveis. A gente rola dedo na internet todo dia, vamos rolar procurando esses e-mails para a gente mandar. Esse lance dos e-mails, como assim? Eu não entendo. Como que eu vou mandar? Que tipo de e-mail? Por exemplo, Max, você está falando de São Paulo, certo? Ok. Aí em São Paulo, se você pega e-mails da Ministério Público, e-mails da Delegacia da Mulher, e-mails da Delegacia Virtual, tudo com relação a São Paulo. Eu vou pegar tudo com relação a Minas Gerais. Carola vai te ajudar a São Paulo também. A Adri na cidade dela. Nós já temos uma lista boa, mas eu imagino que vai passar de 200, 250 se todo mundo fizer. Imagina 250 e-mails disparados em massa, pedindo ajuda. Com o documento que nós demoramos para conseguir elaborar, porque tinha que ficar muito bem feito e que o Vinícius também precisaria aprovar. Copia e cola, manda tudo o anexo, entendeu? Nós vamos disponibilizar para vocês, tá? Porque tá no processo de assinatura. Eu estava com dúvida em relação a isso. Eu fiz uma denúncia no Ministério Público e... Excelente! Isso. Eu confesso que eu demorei para fazer. Eu escutei você falar tanto, porque assim, eu estava naquele pensamento, falei, pedir socorro para as paredes, só que aí também sem documento, sem nenhum tipo de... Então assim, calma, eu consegui superar essa... Quem tá na Intertec tem que levar pra cabeça que a gente é ativista. Ninguém obriga ninguém a nada, certo? Ninguém tá obrigado. Não, mas aí mas a gente é ativista, a gente quer ir pra cima e a gente quer resposta das autoridades. Esse é o nosso foco. Aí eu fui lá e fiz, né? Só que assim, teve aquele lance das datas. Lembra que eu perguntei das datas? Data de início, data de fim. Então assim, eu meio que coloquei uma data em um espaço longo. Tipo, que começou tal dia e coloquei que terminou no dia que eu fiz a denúncia. Porque tinha que colocar um término. Sim. Ô, pessoal, eu vou ter que me ausentar, eu vou ter que sair, eu só disponibilizei. Não, fica à vontade aí, é porque o meu filho tá me ligando e eu preciso atendê-lo, mas de toda forma eu gostaria de agradecer vocês. Acho que deu pra gente conversar, bater um papo gostoso, acho que isso é importante, essa interação. Tá legal. Muito obrigada pelas palavras, viu? Obrigado. Vocês que são, eu não seria nada se eu não tivesse vocês aqui. Tô sendo muito torturada por aqui, falar que vai fazer manifestações. Manifestações na porta da minha casa, me chamando de tudo enquanto é nome que vocês imaginarem, entendeu? Então a retaliação pra cima de mim tá muito pesada esse ano e ela não é só, ela é física também, todo mundo que me conhece sabe, mas é porque realmente meu filho tá precisando, já ligou 2 vezes, eu preciso atendê-lo, né? Mas